Olá, hoje eu gostaria de começar esse momento de reflexão agradecendo você que semanalmente tem nos acompanhado aqui no YouTube e ouvido e assistido as mensagens. Você que já se inscreveu no canal da New Hope Church, você tem abençoado as nossas vidas com a sua participação. E eu espero que Deus continue falando ao seu coração através dessas meditações semanais. Vamos começar esse encontro, essa reflexão, com uma palavra de oração. Senhor, fala conosco através da meditação de hoje. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Todos nós esperamos por dias melhores, não é verdade? Ainda mais agora que estamos em meio a essa pandemia que já dura tanto tempo e que tem mudado a forma como vivemos, como nos relacionamos e até como desenvolvemos a nossa espiritualidade. Por isso, esperamos dias melhores. Esperamos o dia em que poderemos abraçar sem medo aqueles que amamos. Esperamos o dia em que não teremos mais medo da contaminação quando saímos de casa. Esperamos o dia em que não precisaremos mais esconder o sorriso atrás de uma máscara quando falamos com os amigos. Esperamos pelo dia em que voltaremos a cultuar a Deus em nossas comunidades de forma presencial, com os nossos amigos, irmãos de fé. Esperamos por dias melhores para todos. Até parece que o cantor e compositor Rogério Flauzino, da banda Jota Quest, escreveu a música Dias Melhores pensando neste momento, não é verdade? Pois, apesar da música já ter alguns anos, ela traduz muito bem o que nós desejamos, essa nossa esperança por dias melhores. A letra da música do Jota Quest diz assim: vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo, em tudo. Vivemos esperando dias em que seremos melhores para sempre, para sempre. Eu gosto muito desta música, pois ela retrata o nosso desejo mais profundo por dias melhores, onde não somente os dias serão melhores, mas nós também seremos melhores. E como diz o autor da canção, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. O dia em que seremos para sempre. Eu não sei o que o Rogério Flauzino tinha em mente quando ele escreveu a letra dessa canção, ou o que ele tinha no coração, mas eu sei que esta música reflete muito bem o meu anseio. O anseio natural do ser humano, o desejo pela felicidade, o desejo pela eternidade, o desejo pela vida. E esse anseio, mesmo que inconsciente, foi colocado em nós pelo próprio Deus, como nós lemos nas Sagradas Escrituras. Nós encontramos o seguinte texto em Eclesiastes: Deus, fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem, do ser humano, o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. É este anseio pela felicidade, também pela vida plena, que faz com que nós nos movamos, continuamos lutando pela vida, que nos move em busca de realizações e sentido, que nos torna resilientes em tempos difíceis como este de pandemia, e que nos faz esperar por dias melhores, principalmente quando vivemos dias maus. Mas existe um problema. Como bem diz o sábio autor bíblico, Salomão, mesmo tendo Deus colocado dentro de nós esse anseio pela vida e pela eternidade, que nos leva a buscar algo que transcende, algo que dê sentido à nossa existência, o ser humano tem uma enorme dificuldade de compreender, de perceber a presença de Deus. Existe uma cegueira espiritual que impede o ser humano de reconhecer Deus em seu caminho.
E por causa disso, Deus ele é subestimado em nossos tempos, deixado de lado. Ele é buscado apenas nas horas do desespero e ele não é ouvido, ele não é respeitado, ele não é reconhecido pelas suas próprias criaturas. É por causa dessa dificuldade de enxergar Deus que o ser humano não desenvolve um relacionamento pessoal com o seu Criador. A verdade é que o ser humano, de modo geral, vive como se Deus não existisse ou como se Deus fosse uma entidade distante, impessoal e alheio a tudo que se passa conosco. As pessoas até têm simpatia pela figura de Jesus, mas não o reconhecem como o Deus Criador que encarnou e que habitou entre nós, o Deus que se tornou homem para se relacionar pessoalmente com cada um de nós. O Deus que agora pode habitar o nosso coração através do Espírito Santo. O apóstolo João, em seu evangelho, deixa claro essa dificuldade que o ser humano tem em reconhecer Deus em seu caminho e acolher Jesus em sua vida. Ao falar de Jesus, o Criador e sustentador da vida, que veio ao mundo para trazer a salvação, João disse: aquele que é a palavra, se referindo a Jesus, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, o Deus encarnado estava materializado diante dos olhos das pessoas, falando com elas, comendo com elas, multiplicando pães, curando enfermos. Mas mesmo assim, ele não foi recebido, ele foi rejeitado, abandonado, depois ele foi preso, julgado como um malfeitor, morto e sepultado. Segundo um outro apóstolo, o apóstolo Paulo, em sua carta escrita aos Coríntios, essa dificuldade do ser humano em reconhecer Deus em sua vida se dá porque o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, existe uma força maligna neste universo, que Paulo chama de Deus dessa era, que tem cegado o entendimento das pessoas para que não percebam a luz de Deus brilhando no mundo. E o resultado é o mal presente em todos os lugares. Percebemos isso nas ações de políticos e governantes que estão cegos por esse Deus dessa era, nas posturas de cidadãos para com a sua cidade, com a sua comunidade, na comunidade em que vivem, nas atitudes de pais, filhos, irmãos, amigos, uns para com os outros, na falta de amor ao próximo, que resulta na miséria e a pobreza de muitos, e na fartura e a riqueza de poucos. Como cantou numa outra música Renato Russo, aquela música chamada Índios, ele disse assim: quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Sim, vivemos em um mundo doente, incapaz de enxergar e se relacionar com o próprio Criador. Vivemos em um mundo onde as pessoas estão cegas, pois o Deus dessa era as cegou. E o resultado é uma enfermidade geral que atinge a todos. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Apesar de tudo isso, nós ainda podemos esperar por dias melhores. Podemos cantar a música do Jota Quest, dizer que esperamos por dias melhores. Podemos esperar pelo dia em que seremos melhores no amor, pelo dia em que seremos melhores na dor, pois a dor já não mais existirá. Podemos aguardar pelo dia em que seremos para sempre, pois a eternidade é uma realidade para todo aquele que crê em Jesus. Ela foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário, que morreu ali, mas ressuscitou
Ele venceu a morte. E ela é oferecida para todos os que rompem essa cegueira espiritual e recebem Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. João, ele disse em seu texto que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas ele completa o texto dizendo: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, ou de algum homem, mas nasceram de Deus. Apesar de toda a incredulidade, da cegueira espiritual neste mundo, Deus continua se revelando a nós e nos dando a oportunidade de reconhecê-lo em nossas vidas. Ele vem ao nosso encontro e abre os nossos olhos para reconhecermos o seu amor na pessoa de Jesus Cristo. E uma vez que o reconhecemos, que reconhecemos e acolhemos Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Somos adotados em sua família. Nascemos de novo. Somos nova criatura. É verdade que Paulo deixou claro que existe uma cegueira espiritual que tem obscurecido o entendimento das pessoas para que não vejam a luz de Deus. Entretanto, o Espírito Santo de Deus está agindo neste mundo agora, abrindo os olhos dos que estão sendo salvos e dando entendimento aos que precisam entender. Como João explica em seu evangelho, quando Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, ele prometeu enviar o Espírito Santo, que agora age nesse mundo, age em nossas vidas. E Jesus deixou isso bem claro. Ele disse: se eu for de volta ao Pai, eu enviarei o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Esse é o grande pecado. Esse é o pecado que nos separa de Deus. Mas o Espírito vai nos convencer disso. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. E essa é a grande notícia. Aquele que cega o entendimento das pessoas já está condenado. Ou seja, o próprio Deus remove as vendas dos nossos olhos para que possamos crer. E não apenas crer, mas sermos salvos e transformados pelo Espírito Santo que agora atua em nós. O Espírito Santo nos convence de nossos pecados. E uma vez que nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Como Jesus mesmo disse, quando o Espírito da verdade vier, e Ele já veio, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. E o que está por vir? Dias melhores para sempre. O dia em que seremos para sempre. O dia em que seremos melhores no amor, melhores em tudo. O dia em que viveremos para sempre, na eternidade. Eu quero isso. Eu espero por isso. E você? Que Deus abra os seus olhos para que você perceba o grande amor dele na pessoa de Jesus e te traga para a família de Deus e te dê a salvação. Em nome de Jesus. Amém.